No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Sirvo-me da reflexão de Dom Paulo Domiciano Beneditino para nossa reflexão escolápia de hoje. No primeiro dia da semana, é o primeiro dia da nova criação. O sol se eleva sobre o mais belo dia do ano cristão, o domingo dos domingos, a solenidade das solenidades. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A aurora da manhã de Páscoa é a imagem de Cristo vencedor, saindo do túmulo e fazendo nascer a luz da nova e eterna criação. É o anúncio também da última manhã do grande dia do Senhor, aquele da parousia e da luz que não declina. No relato da manhã de Páscoa no Evangelho de João, é Maria Madalena que chega primeiro ao túmulo e constata que a pedra foi removida. Então ela corre para encontrar Pedro e João, sem entender nada do que viu. A seguir, Pedro e o outro discípulo correm ao túmulo. O mais jovem corre mais rápido, mas o primeiro a chegar não é o primeiro a entrar no túmulo. Eu sou particularmente tocada por dois aspectos deste evangelho. Estes dois primeiros atos da cena são marcados pela rapidez dos movimentos. Mas qual é o sentido de todas essas corridas em todas as direções? Isso nos indica que não há nada mais urgente que a Páscoa. É impossível não correr. É, portanto, o amor, o coração dilatado, que nos impulsionam a correr. Um outro elemento que podemos sublinhar é o verbo retirar, que aparece duas vezes. Maria viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, e ela disse: "Retiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Isso nos sugere que nesta manhã de Páscoa todos os obstáculos foram removidos diante da vida e da luz triunfante. Maria viu o túmulo aberto, mas isso não foi suficiente para ela acreditar. A visão dos panos e do sudário também não foram suficientes para Pedro. Mas o outro discípulo, o que tinha chegado primeiro, viu e acreditou. Recordemos que Lázaro tinha saído do túmulo envolto no seu sudário, preso por ligaduras. Ele estava vivo, mas ainda vestido com os panos da morte, que mais tarde encontraria novamente. É totalmente diferente para Jesus. O discípulo compreende isto à primeira vista. Vendo os panos da morte, ele acredita. Ele crê não na reanimação do corpo de Jesus, como a de Lázaro, mas na sua ressurreição de entre os mortos. O seu mestre passou para uma vida totalmente diferente da primeira.
Ele viu e acreditou. Este é o ponto culminante do relato. E podemos acrescentar que este é o cume do nosso percurso como discípulos de Cristo. Ver os sinais visíveis que Ele nos deixa e acreditar. Mas para chegar a ver e acreditar, é preciso que o Senhor retire obstáculos que bloqueiam nossa maneira de aprender a realidade. É preciso permitir que Ele retire a pedra que nos mantém fechados em nossas convicções humanas, em nossas trevas de morte e nos deixarmos introduzir nesta nova realidade que nos faz livres. Quais são os obstáculos que nos separam da vida? Qual a pedra que precisa ser removida de nossas vidas para que tenhamos vida a esse respeito nova? Em uma de suas homilias de Páscoa, o Papa Francisco menciona duas pedras que nos fecham em um verdadeiro sepulcro. A pedra da falta de confiança que nos impede de ter um olhar de esperança sobre o mundo e as pessoas à nossa volta e sobre a nossa própria história. E há ainda uma pedra que fecha o nosso coração, a pedra do pecado. O pecado é procurar a vida entre os mortos, o sentido da vida nas coisas que passam. Por que buscais o vivente entre os mortos? Por que não te decides a deixar aquele pecado que, como pedra à entrada do coração, impede a luz divina de entrar? Cada vez que nós assumimos o risco de nos deixarmos libertar de nossos túmulos pela força da ressurreição e do Espírito Santo, como pedimos no início dessa Eucaristia Pascal, nos tornamos homens novos, porque ressuscitamos com Cristo na luz da vida. Demos graças ao Senhor ressuscitado, que fez raiar este novo dia para nós e nos fez entrar desde agora na alegria de sua glória através da liturgia. O Cristo ressuscitou, sim, verdadeiramente Ele ressuscitou. Aleluia. Feliz Páscoa!